Olá! Sei que vocês estavam esperando agora encontrar a Sabrina Viana. Sabrina vai falar como os professores ajudam em nossa carreira. Como Sabrina foi uma das minhas pupilas maravilhosas que se projetaram para o mercado, eu quis fazer essa surpresa. E eu vou entrevistar a Sabrina aqui durante a sua apresentação. E em seguida, o feitiço vira contra o feiticeiro e Sabrina me entrevista na minha palestra. Ela vai ficar enlouquecida, porque não estava sabendo que seria assim. Agora é com você, Sabrina. Como os professores ajudam na nossa carreira? Gostei disso, hein? Gente, que maravilha! E realmente, viu? Gostei da surpresa e ninguém melhor do que Lieda, minha mestra, né, para compartilhar comigo deste assunto. Então, muito obrigada pela surprise e muito honrada em poder conversar sobre esse tema. E de fato, você sabe, né, Lieda, que você tem forte influência na minha carreira. Então, vai ser uma honra dividir a telinha aí com você. Espero que todo mundo curta. Então, diz aí pra gente, Sabrina, de uma forma geral, você que hoje é professora, então, de uma certa forma, além de empreendedora, comunicadora, a gente sabe que você atua hoje também como professora e tem inclusive a sua empresa de ensino. Então, eu gostaria de saber como os vários professores que você teve na sua vida influenciaram na sua carreira. Conta aí um pouquinho para a gente. Mas antes Ah, disso, diga para a bacana. gente assim, quem é a Sabrina? Quem é Ah, esta Sabrina, mulher empreendedora, maravilhosa, contadora, professora, educadora? Conta aí um pouquinho para a gente e em seguida já pode passar direto para o tema da sua palestra. bacana. A Sabrina, mais conhecida como Pupila de Leda, é uma pequena morena aí do Rio de Janeiro que adotou o Rio Grande do Norte como local de crescimento profissional, né? Eu sou adotada e muito feliz em morar aqui e ter sido adotada por tantas pessoas aqui também. E a Sabrina, de fato, hoje é uma contadora, professora, empresária. E como você disse, Lieda, os professores têm forte influência na minha carreira, né? A cada passo que eu dou, eu sempre relembro das pessoas que fizeram parte da minha trajetória. É impossível não lembrar. E boa parte deles professores, né? E eu lembro que desde pequena, eu acho que muitas pessoas compartilham comigo desse sonho, né? Enquanto criança, nós sonhamos muito com essa questão de lecionar, né? De brincar de professora, de dar aula para as bonecas. Então, era algo que eu realmente gostava muito. Eu brincava demais, então eu brincava muito com a minha avó. Então, eu sempre prospectava que em algum momento eu daria aula. E eu dei aula realmente na época da graduação, eu lecionei por muito tempo numa empresa própria. Eu criei, logo que eu cheguei aqui, eu criei o Delta. Então, eu trabalhava, eu tinha que arranjar uma forma de me sustentar, né? Durante a faculdade, eu dava aula de reforço. Como eu estudei num colégio particular como bolsista durante o ensino médio, eu tive uma bagagem muito boa. E com essa bagagem, eu consegui dar aula por muitos anos, dava aula de reforço para ensino médio, ensino fundamental, aula para adultos. E realmente eu tive uma bagagem incrível. E aí, levando um pouquinho dessa história, eu tenho alguns professores, Kleber Menezes, por exemplo, no ensino fundamental e médio, que eu já me inspirava, né? Então eu observava como que eles cativavam, a forma que eles comunicavam. Eu lembro que eu me apoiava muito nos professores em termos de orientações, sempre. Porque os meus pais são muito humildes, né? Eu sou filha de um pedreiro e uma diarista. Então, a única coisa que eles me falavam o tempo todo é: minha filha, estude, é a única coisa que ninguém vai poder tirar de você. Acho que todo mundo ouve isso de seus pais. Então, eles não conseguiam me direcionar para algum lugar. Não, faça isso, de repente você tem esse perfil. Então, eu me baseava muito, eu sempre foquei muito nos meus professores como forma orientativa. Então, eu tive professores incríveis. Desde a alfabetização, ensino fundamental, médio. Então, eu lembro de alguns com muito carinho. Alguns que realmente, naquele momento de aula, né, que você fica, eu vou reprovar, que esse professor me odeia, ai, meu Deus. Mas são os professores que mais marcam, né? Os professores que mais te ensinam são esses que mais cobram de você. E hoje, como professora, né, eu percebo
Lida, não sei porque eu ainda nem cheguei aí e você já sabe o que, né? E aí, quando eu entrei na... Ó, seu fone, Lida. Seu áudio. Olha que eu nem cheguei na Lianda Quando ainda. você fala com o professor que cobra, eu digo, tá ali, lá vem ela com a pitadinha. Olha que eu nem cheguei em Lianda ainda, viu, galera? Lianda é um caso à parte, entendeu? Porque, assim, todos os professores somados não dá Lianda. E aí, realmente, quando eu cheguei na universidade, foi um mundo totalmente diferente, né? Eu cheguei como bolsista numa universidade particular, então eu tive alguns professores, eu nem sei, Lieda, de repente, até tenha foi o professor Anchieta, no ANP, professor de matemática financeira, o primeiro carrasco na minha vida, né? Professor, te louvo, se você tiver, né, for ver esse vídeo, ou se alguém mandar, mas eu lembro que eu cheguei no segundo semestre, em dia de prova, e eu cheguei, né, toda miniatura, falando, professor, com licença, desculpa te interromper, mas eu cheguei hoje. E hoje é dia de prova, eu não estudei, eu não sei absolutamente nada, então, assim, quase chorando. E ele falou assim, eu lembro que ele falou exatamente assim, tá? Não fiquem com raiva dele, mas hoje eu entendo. Ele falou assim, olha, super calmo, se você não tem capacidade de fazer a prova, solicite segunda chamada. Aí eu em um momento eu quase chorei e falei assim, então me dê a prova. Aí peguei a prova de ruim, e aí era matemática financeira, equação do primeiro, segundo grau, coisas mais simples que, pelo fato de ter dado aula, né, de reforço, eu sabia super aquilo. Então eu peguei a prova e falei assim, Calma aí, para o senhor ver. Aí eu fiz a prova, coisa de 10, 15 minutos, aí eu fui toda abusada, né? Professor, terminei. Aí ele olhou para minha cara, tá, né? E aí, naquela época, ele corrigia a prova na aula. Aí ele falou assim, aí foi corrigindo, olhando para minha cara, corrigindo, olhando para minha cara. Aí ele, eu pensei que você não ia ter capacidade de fazer. Eu falei assim, pois é, eu também. Aí eu lembro, aí eu fechei a prova, aí depois o professor, né, super me elogiou, a turma ficou toda olhando. E aí foi o primeiro professor que marcou a minha inserção no mundo universitário. Aí eu já fiquei abalada, né? E aí, durante a universidade, eu tive vários professores de referência. Assim, seria injusto listar todo mundo, mas eu tenho uns que marcaram muito, como Lieda, que já já eu chego nela, que é um momento, assim, é um momento, né? Mas eu tive Lutife, professores incríveis, assim, que me orientavam muito, professor Josevaldo, né? Que eu não sei por que tem, né? Família, né? Josevaldo. Então, eram pessoas que me auxiliavam muito na universidade, me dando orientações práticas. Eu era muito curiosa, eu queria saber por que, como, sabe? Eu ficava comendo livro, eu era realmente muito esforçada na academia, até porque eu tinha que fazer valer a minha bolsa, né? Na época o ProUni era muito mais exigente, então eu não podia reprovar, então eu tinha uma autocobrança incrível. E aí chegou um determinado momento que eu falei assim, eu preciso pensar no meu TCC. Na metade do curso, eu falei, tchê, enlouquecido, Josevaldo também. Eu cheguei na direção e falei assim, olha, eu já escolhi, 2 anos antes de concluir, já escolhi o tema do meu TCC e eu vou falar sobre contabilidade internacional. Aí eu quero saber quem é o professor, porque eu já quero trocar umas figurinhas. E esse insight do tema foi até um passeio que eles organizaram para o Banco Central, uma unidade, se eu não me engano, em Recife. Não era, não foi? Aí fomos e eu fiquei vislumbrada com aquilo e falava muito de FRS e eu, cara, é isso que eu quero. Fui pesquisar, não tinha quase nada de literatura sobre, aí eu fiquei mais curiosa ainda, porque eu falei assim, se é para fazer, vamos fazer diferente. E aí eu fui perturbar os coordenadores. Cadê o professor? Não, ainda não sabemos. Não, mas eu gostaria de saber quem é que vai ser. Não, e aí eu perturbei muito eles. Aí chegou uma hora que falou assim, olha, agora já sabemos quem vai ser a professora Lieda. Aí eu já, opa, é ela mesmo. Assim, Lieda só não tirou a minha alma. Mas, Lieda, cara, assim, eu sempre falo, inclusive hoje falo para os meus alunos a importância de um professor, né? Eu peguei um tema realmente totalmente novo naquela época, um tema que até eu, em algum momento, eu falei assim, cara, eu não vou conseguir, porque tinham muitos artigos em inglês. Ela vai até brigar comigo já já, porque em inglês até hoje, mas vou fazer. E aí eu tive muita dificuldade e ela sempre muito, não vou falar rígida, né? Mas ela cobrava muito a perfeição do trabalho.
E ali eu aprendi a escrever um artigo, a escrever melhor, porque eu achava que eu escrevia muito bem, obrigada, né? E aí eu achava legal quando Lieda chegava na porta, eu acho que você nem lembra disso. Chegava na porta assim, saindo, seu trabalho está muito bom, só falta ajustar algumas coisas na escrita. Aí aquilo para mim era uma facada, né? Assim, como assim eu não escrevo direito? Eu escrevo assim, nada. Eu tive que reaprender, né? Porque a forma da escrita que eu utilizava para ensino médio não era adequada para ensino superior. E ali eu aprendi várias coisas, né? De formatações. Tanto é que hoje, para os alunos, Leda, eu falo assim, gente, vocês vão escrever 15 páginas para artigo e estão sofrendo. O meu foram 112 páginas suadas, sabe? Chorando. E aí o pessoal ainda reclama. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje eu tenho certeza que tanto na minha aplicabilidade, né, de carreira, quanto eu, Sabrina, professora, eu trago partes de todos esses professores. E eu não vou mentir, mais especificamente de Lieda, porque era a minha referência na universidade. Então, eu modelava muito, até a forma que ela se vestia. E aí eu olhava, às vezes ela vinha assim, social, com all-star, e eu falei assim, opa, posso inovar quando eu for dar aula, também vou ser assim, toda moderninha, a forma de falar, a forma de se posicionar com os alunos. Então, eu modelei muito. E nesses momentos de raiva, inclusive eu conversei já isso com ela na palestra que a gente fez, em momentos de raiva eu falava assim, um dia, Lieda ainda vai me elogiar, ainda vai, tipo assim, vai me respeitar. Poxa, eu sofrendo aqui. E aí hoje, ó, ao lado de Lieda, né? O meu sonho, meu maior desafio era fazer uma palestra ao lado de Lieda. E eu até comentei isso no vídeo da manhã, né? E Lutife me chamou. Aquele momento foi um momento de glória. Lieda lá contando a história dela e eu na bancada, assim, do lado. Assim, consegui, né? Consegui o meu sonho, realizei. E realmente, e hoje eu tento, em sala de aula, ser fonte de inspiração para os meus alunos também. E quando é para ser ríspida, eu também sou. Por quê? Porque foi a partir desse comportamento de Lieda, que naquele momento eu não entendia, eu consegui desenvolver além do que eu imaginava que era possível. E tudo isso vem me trazendo aonde eu estou chegando, né? Então, hoje eu percebo que todas as coisas que eu venho colhendo não é fruto do meu esforço sozinha, é fruto de esforço de várias pessoas que foram me incentivando, foram me ajudando, foram moldando quem eu sou. E aí, sem dúvida, os professores têm uma importância muito grande. Então, Lieda, eu fui intitulada Pupila da Lieda, né? Eu adotei, então, assim, né? Hoje ela é obrigada a falar desse termo. Eu acho que você e Fábio foram os dois assim que eu mais peguei no pé. Por quê? Porque vocês tinham muito potencial e chegava em determinado momento achava que já tinha explorado todo o potencial. E eu acho que quando a pessoa tem potencial, a pessoa tem que espremer até o máximo, porque às vezes você própria não percebe. Isso faz parte do papel do educador. Ele perceber além de onde você acha que pode ir. Tanto é que hoje você se projeta nacionalmente, né? A Sabrina não é mais a Sabrina daqui do Rio Grande do Norte, de Parnamirim. Sabrina hoje é projetada e requisitada nacionalmente. Eu fiquei muito feliz um dia desse, quando, entre os palestrantes do Encontro Nordestino de Contabilidade que está sendo formado, aí quando eu olhei, lá estava. Quem é a palestrante? Sabrina. E não fui eu que indiquei a Sabrina. Porque muitos poderiam dizer assim, não, Sabrina está porque é o dedinho de Lieda. Não. Quando eu vi, Sabrina já estava. Porque alguém que não era aqui da região lembrou que Sabrina era uma referência e ela poderia ser uma das palestrantes convidadas. Isso é muito bacana, porque você falou sobre IFRS num momento que ninguém falava de IFRS, e se você resolveu fazer aquele tema, você tinha que pesquisar muito mais do que qualquer um outro, porque nós não tínhamos livros, a literatura 100% em inglês, você sem falar inglês. Mas se resolveu fazer, se virasse, olha, botasse tio Google para translate, né? Pagasse tradução, porque foi você que decidiu que queria aquela matéria. E ali você mostrou ao mesmo tempo, Sabrina, a capacidade que tinha de superar os seus próprios limites, de cumprir com prazos, porque talvez o que eu fosse mais chata era em função de prazo, que eu não aceitava dizer que um prazo que você mesmo tinha dito que era seu, você não cumprir.
Não era eu que dava o prazo para nenhum orientando. O tema, eu às vezes até ajudei alguns a escolher, mas uma vez que ele escolheu, ele já sabia que estava vindo para a orientadora mais chata que poderia existir, mas que todos, sem exceção, fizeram a publicação dos seus artigos, apresentaram em congressos, banners, durante ainda a evolução. Depois de pronto, apresentaram artigos científicos e de um trabalho de 100 e tantas páginas, que só foram 116 páginas, eu lembro disso, depois de cortado, resumido, ele ficou em 116 e começou de uma folha em branco, sem ter referências para onde é que eu vou. Então, quando hoje as pessoas falam em normas internacionais, os CPCs, você viu do nascedouro aqui. Quando ainda não era obrigatório sequer para grandes empresas, você já estava estudando a influência das normas internacionais de contabilidade. Essa parte era convergência. Você ainda estava no processo de convergência. Nós não aplicávamos. O Brasil estava no momento de convergência das normas internacionais. Então, era tudo muito solto. Hoje é muito fácil, você vai para o Google, que o Google traz um monte de trabalhos já publicados, livros, as normas já publicadas. E isso foi a recompensa. Então, mais do que quando você diz que os professores influenciam, eu acho que é o contrário. Os professores são influenciados pelos bons alunos que aparecem em sua vida. Porque isso estimula você renova a cada vez que aparece um aluno interessado em crescer. Porque você diz assim, poxa, se de 100, um florescer, meu trabalho está feito. Então, hoje, quando eu assisto palestra sua, palestra de Fábio, tem alguns outros que se perderam no caminho, mas que tinham bastante potencial, mas vocês dois são orientandos, que os meus orientandos, eu só tive orientando top da galáxia. Os que não eram top, eles no caminho, eles caíram sobreviveu, fora. Né, Liana? Eles caíram fora, eu não sei porquê, mas também os tops ficaram. Então, assim, foram trabalhos maravilhosos. Eu estava um dia desse no meu canal do YouTube, tem algumas apresentações, né? Porque alguns permitiam que eu gravasse ao vivo a apresentação e transmitisse para o YouTube. Aí eu estava revendo alguns momentos e esses momentos realmente trazem muita coisa boa. Então, muito bom ouvi-la falar hoje, fazendo reverência aos seus vários mestres. Engraçado, você falou algo agora que eu não... Como é que as coisas acontecem e você vai formando uma personalidade? A questão dos prazos, né? Hoje, à frente do CRC Jovem, de tantos outros projetos vinculados ao CRC, né? Enquanto vice-presidente, e aí eu bato muito... Não, prazo. Aí criou você disciplina. fez lembrar... Você criou disciplina. Pois é, como é que pode? E aí, não somente não só na coordenação dos projetos, mas dentro da vivência do escritório, porque a gente vive prazo o tempo todo, né? E aí... Você lembra de dizer, para quando isso aqui? Isso aqui você vai fazer, o prazo é para sexta-feira, esse é para quinta, esse é para um mês. E você chegava e você via com o olho deste tamanho para ver se tinha cumprido o que tinha sido combinado, né? Lá toda pequenininha, cheia de papel. Aí chegava lá e dizia assim, vamos. Aí quando eu começava a rabiscar, tem hora que você fazia uma cara assim de ódio, que querendo me matar, e eu rabiscando os seus papéis, aí você voltava. Quando voltava na semana seguinte, estava 100% daquilo que tinha sido acordado. Isso era um ponto importante. Tanto é que você começou em dupla e terminou sozinha. Porque você cumpria prazo e a dupla não cumpria. Aí chegou um momento que dizia, então... Sabrina, passa, a dupla não passa, porque o povo achava que tinha que passar os dois. Se os dois trabalharam, os dois passam. Se só um trabalhou, só um vai ter a nota do TCC, e foi isso que aconteceu no seu, inclusive. Lembra disso? Nossa. Foi, eu lembro que isso... foi individual, porque a dupla não cumpriu os prazos, na época estava com problemas pessoais, talvez. Eu nervosa, eu falei assim, olha, aquele instinto carioca, me segura. Você é reprovada porque minha dupla não cumpre. Não. Justiça, quem trabalha, passa, quem não trabalha, vai ter mais tempo para fazer de novo. Nossa, foram momentos incríveis, assim, a minha banca, eu tenho os flashes, assim, dos momentos e a satisfação e a sensação do dever cumprido, né, de você falar assim, conseguir, porque realmente foi muito desafiador, né, e quem vê assim, tirou acha 10 que é fácil. Com louvor, né? Nossa, é pena que naquela época não fazia os vídeos, né, senão
Bora, como é que é? 10! Tome Foi muito, selfie. foi muito bom. Assim, eu só tenho muita gratidão, Lida. Eu sempre falo, e eu sou a pupila de Lida, e assim, eu modelo mesmo. Eu acho que o que é bom a gente precisa modelar, seguir, porque é a nossa composição enquanto profissional. Então, muito do que vocês conhecem hoje, Sabrina, a impactante, Sabrina de turbante, essa personalidade que eu vi em você, inclusive, né? E hoje eu não tenho receio nem vergonha e esse empoderamento, gente, Lida, né? Fala sério. Quem concorda comigo, né? Grita aí. Sabrina, já estamos quase terminando o nosso limite. Aqui eu queria que você dissesse as palavras finais para os seus pupilos, que eu sei que hoje você tem vários pupilos, que você também é professor. Hoje quem está aqui não é só a Sabrina empreendedora, contadora, mas a Sabrina que hoje influencia a vida de outros pupilos, como foi influenciada pelos vários mestres ao longo da sua trajetória. E eu vou falar, eu posso dizer, eu acho que você, mais do que ninguém, sabe como é gratificante isso, né? Você vê que o pouco que você colabora, você influencia pessoas. Hoje, principalmente à frente do CRC, né? Tendo essa oportunidade de ter sido indicada, participar de todo esse aprendizado, eu consegui influenciar diretamente pessoas. Então, hoje tem uma galera de jovens que eu vejo, assim, os potenciais de conseguir ajudar a perceber o desenvolvimento deles, inclusive pessoas que vão gravar, né, assim, conteúdos, que estão gravando conteúdos, que estão se empoderando, apresentando, superando seus limites. É muito bacana de ver. Então, a única coisa que eu posso falar é não desistam, modelem seus mestres, peguem influências de pessoas que vocês admiram, sabe? Aprendam. Hoje eu continuo aprendendo, né? A gente não para, mesmo enquanto professores, a gente continua estudando, sempre nós estudamos. Então, e se eu tivesse que falar assim um detalhe, é não abrir mão das oportunidades. Bora, vamos, porque às vezes a gente, não vou, porque eu tenho receio, porque eu não sou capaz, eu não nego uma oportunidade, eu não nego um desafio. Mesmo que de repente lá na frente não saia do jeito que eu gostaria, mas a pessoa fala, eu já vamos, tô aqui, tamo junto, vai dar certo. Então, galerinha, é isso, espero que tenham curtido e que venham aí as próximas palavras. E já emendando para a próxima, eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas dicas de que competências tecnológicas nós temos que ter. Porque a gente já faz aqui junto, Sabrina, porque eu sei que você também é high-tech, adora tecnologia. E já que a gente quebrou o protocolo, eu invadindo a sua apresentação, agora você invade a minha e eu vou falar das competências tecnológicas. O que tu achas? Eu acho super bacana. Então, vamos embora. Não se preocupem que nós vamos falar só umas 3 horas a mais, mas tudo bem. A gente nem gosta de falar, né? Não é? Poxa, Mas imagina. uma coisa que é importante é que quando a gente fala assim, em adoção de novas tecnologias, a gente tem que pensar que tecnologia é processo, é algo sistematizado. Então, quando fala o contador do futuro, eu prefiro falar no contador do presente. Porque o contador hoje, ele já se depara com a necessidade de desenvolver novas competências. Nós estamos em um momento muito especial de nossa história, com essa Covid-19, reformatou todas as nossas formas de trabalhar, presencialmente ou virtualmente. E é fato que nós, contadores, precisamos desenvolver um conjunto de habilidades para acompanhar o ritmo de cada um dos nossos clientes. E para isso eu preciso saber usar soluções tecnológicas. De que forma? De maneira que eu consiga criar valor para esses clientes. Então, conhecer quais são as habilidades de um bom contador, você poderia me perguntar. Então, é importante que a gente tenha, além da compreensão dos vários cálculos, competências que favoreçam a nossa atuação no mercado. E a gente está num mercado que hoje é 100% tecnológico. Eu tenho redes digitais, redes sociais. Então, associada a aprender a usar a rede, eu tenho a postura perante a rede. Faz parte da competência tecnológica? Tem. Não é só eu saber usar a rede social, mas como eu me porto
eu profissional da contabilidade, perante essa rede? Como é que eu uso essas competências para a digitalização dos meus negócios? Porque eu tenho que me manter aberta, né? Querer aprender mais. É uma das habilidades que eu preciso todos os dias. Especialmente porque nós temos regras fiscais que mudam a toda hora. É uma tarefa desafiadora. Durante esse período de pandemia, tivemos regras quase que diárias. Então, eu elenquei aqui algumas competências que eu considero essenciais. Além de, obviamente, conhecer as novas tecnologias, eu diria que uma competência crucial é você saber se adaptar. Porque nós estamos em um cenário de mudança. Então, num cenário de mudança, já é um chavão que sobrevive não aquele que é mais rápido, mas aquele que melhor se adapta às necessidades. Então, eu tenho que ter essa capacidade de me renovar quase que diariamente. E para isso eu preciso ter um pensamento sistêmico e holístico. Porque eu preciso aprimorar os fluxos de processos de meu trabalho, eu preciso compreender as novas legislações, ser flexível a mudar as minhas rotinas devido às novas circunstâncias, acompanhar as novas soluções que os meus clientes utilizam, a capacidade de eu me comunicar bem. Então, hoje é impossível você pensar em um contador como aquele ser que ficava atrás de uma mesa cheia de papéis. Ele é um comunicador, então ele tem que aperfeiçoar a forma de se comunicar digitalmente, presencialmente. Ele é um ser comunicador. Então, comunicar-se bem é uma das habilidades de um bom contador. Essa comunicação faz parte. Vários estudos mostram como uma competência essencial, tão essencial quanto saber usar a tecnologia é saber usar as tecnologias de informação e comunicação. Então, você se reinventa. Eu tenho que decompor sistemas que são complicados, processos complicados, e transformá-los de forma simples, para que o meu cliente ele consiga. Uma outra competência associada à capacidade tecnológica é eu ter afinidade com as novas tecnologias, porque eu vou usá-las como ferramenta de resolução de problemas. Então, eu tenho que ter afinidade com essas novas tecnologias. Nós estamos em uma era de machine learning, né? Aprendizagem baseada em máquina. E quando nós hoje nos ligamos à própria empresa que oferece a internet para você, você usa chatbots, né? Os chatbots. Então, eu tenho a aprendizagem baseada em máquina, eu tenho os big data, eu vou ter vários setores que desenvolveram-se tecnologicamente e eu preciso trazer essas tecnologias para o meu ambiente. Eu preciso aprender como lidar com essas soluções tecnológicas para transformar a realidade da minha prestação de serviço. Então, conhecer novas tecnologias faz com que eu consiga gerar um bom atendimento ao meu cliente. Logicamente, eu preciso desenvolver outras competências associadas à consultoria, a aconselhamento. Fala-se muito em contabilidade consultiva, mas o que é contabilidade consultiva? Nada mais é do que eu tratar as informações, transformá-las e comunicá-las ao meu cliente de forma que ele possa tomar decisão baseada nelas, né? Então, a gente fica falando o tempo todo em o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer mais pelo meu cliente, que modelo eu posso aplicar para o meu cliente. Eu estou falando em contabilidade gerando valor agregado. Então, essas são as competências. Porque quando fala assim numa palestra tecnológica, as pessoas pensam de pegar algo que vai na Lua, vai trazer algo, vai ser robôs falando. Eu estou usando nesse momento uma tecnologia de imagem e comunicação para levar essa apresentação para vocês. Eu estou fisicamente em um bairro, Sabrina em outro de uma outra cidade neste momento. Sabrina está no Rio de Janeiro, eu estou em Natal e nós duas estamos nesta tarde conversando aqui com vocês que podem estar fisicamente em qualquer lugar.
Nós tivemos várias apresentações aqui, a Marlise lá de Santa Catarina, a Luzia lá de Goiânia, né? A Ticiane lá do Pará, a Leidiane com a sua dica super rápida, porque eu digo, menina, como é que a Leidiane consegue dizer tanta coisa em menos de 1 minuto? Então, a palestra dela transformou num recadinho de 1 minuto. Isso só é possível por causa da tecnologia. Então, a gente tem todos esses insights possíveis e o contador hoje ele precisa saber usar a comunicação ao seu favor. Então, eram essas dicas rápidas que eu queria trazer para vocês. Ai, gente. Para não ficar uma coisa enfadonha, de passar a tarde toda falando aqui em tecnologia, que é um assunto apaixonante, que é a minha cachaça, né? A tecnologia. Gente. E você falou uma coisa, na verdade, 2 pontos que eu gravei bem. Essa questão das pessoas acharem que a tecnologia é algo muito, né? Eu tenho que ser um contador tecnológico, já pensa em montar um escritório com computadores de última geração, de um investimento top. Inteligência artificial é um algoritmo, né? É um algoritmo que eu coloco. Pois é. Quando eu boto lá um chatbook para responder de forma automatizada ao meu cliente, aquelas coisas rotineiras, tem inteligência artificial ali dentro. E as pessoas às vezes não têm nem noção. E outro ponto é a questão da comunicação. Eu tenho consciência que um dos pontos que me ajudaram e me ajudam muito é a facilidade da comunicação, né? De me relacionar, de conseguir conversar, de conseguir me posicionar, de conseguir falar com o meu cliente. Então, comunicação sempre nas minhas aulas e nos eventos, eu sempre falo para os meus alunos exatamente isso. Se você tem dificuldade, busque aperfeiçoar essa característica, porque você precisa. E não pode ter medo. Eu concordo super. Bota a cara no sol, né? Começa a gravar uns vídeos. Tanta gente aí com medo de gravar vídeo, gente. Maravilhoso, olha. Quantas pessoas se desenvolvendo. Mas uma grande maioria ainda tem um certo receio, Sabrina, né? sempre que alguém fala em desafio, eu gosto de dar Eu sou constantemente desafiada pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelos meus pares. Aí, uma certa vez, eu tenho um estilista que eu amo de paixão, que é o Marcos Ramalho. Amo de paixão. Ele é perfeito para mim. Aí, Marcos estava programando um lançamento de uma coleção. E ele dizendo assim, Lieda, aqui em Natal, às vezes é difícil o mercado, eu estou fazendo aqui a minha coleção. Eu disse, olha, Marcos, você bota aquelas manecas maravilhosas. Eu olho, eu não me vejo vestindo aquilo ali, porque eu não tenho manequim 38, nem sou mignon. Aí ele disse, e o que você sugeriu? Eu disse, acho que tinha que ter modelos reais. Aí ele disse, poxa, vou convidar alguns manequins reais. Isso se passou. Quando é um belo dia, ele me liga, ele disse, Lieda, vai ser nesse final de semana, lá no Maria Bonita Resort. Eu já contratei 10 manequins, chamei várias manequins reais, mas as reais minhas clientes não quiseram. E eu escolhi 2. Uma é você, porque você deu a ideia, você não pode dizer não. E outra era outra pessoa lá. Ele disse, por quê? Porque eu convidei a Caras para fazer a matéria e eles acharam fantástico eu ter manequins reais. Aí eu digo, meu Deus, eu não posso dizer não. E eu nunca desfilei na minha vida. E vou desfilar. Ele disse, só que tem um detalhe. Não fica legal você desfilar de óculos, porque manequim não usa óculos. Aí eu disse, melhorou, porque eu não vou estar nem vendo quem está me olhando, vou estar lá desfilando. E lá fui eu. Aí eu fui com minha filha, não disse a ela que eu ia desfilar, para ela não ter um desmaio. Aí quando eu cheguei lá dentro, que vesti daquela coisa, eu disse, não, eu acho que é brincadeira de Marcos. Eu levando na brincadeira. Quando chegou na hora lá, minha roupa estava feita, era numa beira de piscina. Aí eu disse, como é que eu vou desfilar nessa beira de piscina sem óculos? Vai ser um mico dobrado. Primeiro está desfilando de top model e segundo caindo na piscina. Resultado, desfilei e ele botou 5 manequins belíssimas na frente, 5 atrás e eu no meio, sempre de atenções. Mas foi um desafio. Foi um desafio. Eu acho o seguinte, que quando você desafia, você tem que ter capacidade também de assumir o desafio. Porque você também educa pelo exemplo. Como é que eu posso dizer que você cresce fazendo isso se eu própria não tenho coragem de fazê-lo?
Como é que eu posso dizer que sou mentora de alguém de algo que eu próprio não faço? Tem muita... Relativizaram, né? O coach, o mentor. Olha, o mentor, para ele fazer a mentoria, ele tem que ter sucesso naquilo que ele diz que está fazendo para o outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as terminologias, os modismos, porque é importante que eu tenha facilidade no uso das tecnologias, mas eu não posso dizer para você, Sabrina, que é maravilhoso usar tecnologia e eu própria continuar lá com meu celular de lanterninha, sem nenhum acesso a uma rede social. Então, é nesses pontos eu acho que a gente facilita. E eu Por isso que quando Lieda me desafia, o que eu faço? Aceito. E eu acho que a gente tem que levar a nossa profissão com leveza. Tem gente que gosta de contabilizar coisa ruim, fato negativo na vida. Eu só contabilizo fato positivo. Eu sou muito positiva. Eu contabilizo fato positivo. Enquanto uns estão dizendo que tem 100 mortes na Covid, eu vejo que tem milhares de pessoas que se salvaram. Infelizmente, para estes se salvarem, alguns morreram. É triste para a gente, é muito triste. Mas é muito bom também a gente ver que muita coisa boa pode ser feita. Então, eu prefiro focar numa coisa boa. A contabilidade está se reinventando, está se reinventando. Essa pandemia é algo triste, mas para a nossa profissão foi um momento de reinvenção. Porque muitos de nós tivemos que sair da caixa, usar tecnologias que até então diziam, próximo ano eu vou trazer, vou fazer, vou investir. Não, agora eu invisto, eu saio do mercado, então eu tive que investir. Investir na aprendizagem, não é investir comprando material, não. É na própria... Porque eu posso ter até gratuitos, né, para eu experimentar, mas as pessoas sequer experimentavam. Gente, fala sério. Uma aula, né? A Lieda... E chegamos ao final! Foi incrível, Lieda. Muito obrigada. E eu adorei essa surpresa, viu? Uma casadinha. A gente precisa fazer isso mais vezes. Muito bacana. Então, gente, fiquem aí com a continuação da programação. Tenho certeza aí que existem vários momentos que vocês vão curtir. Mandem perguntas aí no chat, porque através dessas perguntas vamos desenvolver conteúdo lá nos stories do Instagram da mulher, né, do CRC, a mulher contabilista do CRCRN. Então, participem, e no canal do interajam. YouTube que foi sim. inaugurado hoje. Oficialmente lançado. E tá lindo, todo trabalhado no rosa. Então, aquele coraçãozinho assim do final, né? Vamos. Tchau. Tchau, gente.